Então, continuando, então nós vemos, né, que essa crescente desejo de dominação, né, de puxar as rédeas, né, o controle, né, por parte da coroa inglesa em relação às suas colônias, está numa escalada autoritária. E aí, poxa, as pessoas que viviam até então com uma certa autonomia estão vendo seus direitos feridos, vão buscar saída para isso. E nesse momento é muito interessante a gente lembrar, nós estamos no século XVIII, lembra? O século das luzes. Na Europa, fervilhavam os ideais iluministas. E esses ideais vão chegar nessas colônias. Porque muitas pessoas eram oriundas, né? Elas vieram da Europa e traziam essas ideias. E os filhos da elite colonial eram enviados para estudar na Europa e retornavam com um monte de ideias novas. E aí nós vamos ter uma base teórica fundamentada principalmente nos conceitos desenvolvidos por John Locke. John Locke, o inglês que apoiou muito a Revolução Gloriosa, né? Mas em que John Locke ele dizia que se um governo não representasse mais o povo, né, os anseios do povo, esse governo poderia ser derrubado. Então ele vai dizer, né, que o Estado ele tem uma base contratual com seu cidadão. E que o Estado ele deveria garantir a liberdade, a felicidade e a prosperidade. Né? E quando o Estado não cumpre seus objetivos, ele não assegura aos cidadãos a possibilidade de defender seus direitos naturais, os cidadãos podem e devem fazer uma revolução. Então essas ideias, gente, essas ideias, elas vão permear, elas vão fazer parte da base teórica, né, ideológica da chamada Revolução Americana, que é um outro nome que se dá a esse processo de independência. Vamos ler aqui um trecho aqui nas próprias palavras do autor. Quem quer que use a força sem direito, como faz todo aquele que deixa de lado a lei, coloque-se em estado de guerra com aqueles contra os quais assim a emprega. É nesse estado, cancelam-se todos os vínculos, cessam todos os outros direitos, e qualquer um tem o direito de defender-se e de resistir ao agressor. Então, eu acabei de falar para vocês desse chamado massacre de Boston. Então eles foram agredidos. Eles foram agredidos. Além de ter essa exploração, houve o uso da força, em que os colonos vão julgar uma força excessiva. Então, há esse rompimento. Uma outra também parte da teoria de Locke diz que se eu não tenho um representante, se eu não tenho um representante no parlamento, esse parlamento não pode me exigir imposto, nenhum imposto. Então as colônias não mandavam representantes lá para a Câmara dos Comuns no parlamento inglês. Então essas ideias começam a crescer e surgir vários questionamentos. Tá? Aí vai ocorrer o chamado Primeiro Congresso Continental da Filadélfia, em 1774. Esse primeiro congresso ele vai reunir todas as colônias
exceto a colônia da Geórgia, né? Que ainda estava ali muito com receio, né? Querendo manter seu apoio à metrópole. Só que não havia ainda um consenso, uma união sobre a independência. Tá? Então eles vão redigir uma carta, né? Uma petição reivindicando, né? Eles vão elaborar uma petição dirigida ao rei, protestando contra as medidas adotadas pela Inglaterra nas 13 colônias. Então, esse aumento, né, de domínio, de controle, eles querem voltar àquela situação confortável em que eles viviam. Tá? Então, apesar do rei ter esse poder limitado, essas reivindicações elas foram centralizadas no rei e não no parlamento. Então, porque aí você cria uma figura no imaginário, um inimigo central, né? Nós estamos lutando, né, contra esse domínio do rei. O rei ele vai atender ali, ele vai fazer um jogo de cintura, mas ele vai tentar reprimir ainda mais esses colonos. Então, essa tensão vai aumentar, e aí ocorreram 2 conflitos, em Lexington e em Concorde, em 1775. Tá? Então, há um aumento crescente hostilidade. A partir desses dois choques, né, vai ser convocado o segundo Congresso Continental da Filadélfia, que vai de 1700, esse congresso ele vai ocorrer a partir de 1775 e vai finalizar em 1781. E aí, nesse congresso, começa a circular também, né, ideias de um panfleto produzido por um inglês, mas que já vivia na colônia ali há muito tempo, um cara chamado Thomas Paine. Então ele vai escrever ele vai escrever um panfleto de 50 páginas, não é uma folhinha não, é uma revista, 50 páginas, onde ele vai ter muita influência dessas ideias de Locke, tá? Esse panfleto é chamado Senso Comum. Então ele vai explorar muito aquele massacre de Boston, e ele vai dizer que é um momento de ruptura, né? Que não tem mais que ter essa subordinação à Inglaterra. Isso tem que acabar. Olha aqui um trechozinho. Vou ler aqui um trecho, um pequeno trecho desse panfleto. Vamos lá. A Inglaterra é, apesar de tudo, a pátria-mãe, dizem alguns. Sendo assim, mais vergonhosa resulta sua conduta, porque nem sequer os animais devoram suas crias, nem fazem os selvagens guerra à sua família. De modo que esse fato volta-se ainda mais para condenar a Inglaterra. Então, como a mãe pátria, Inglaterra, está se voltando contra os seus filhos, então ele vai fazer essa comparação, tá? E ele vai dizer também, continuando, já é hora de separar-nos, inclusive a distância que o Todo-Poderoso colocou entre a Inglaterra e as colônias constituiu uma prova firme e natural de que a autoridade daquela sobre esta nunca entrou nos desígnios do céu. Ele vai falar, né, que essa distância natural do Atlântico já é uma separação, que, né, segundo ele, né, Deus já colocou isso de propósito. Então tem que haver essa ruptura, tá? Então a partir desse segundo congresso da Filadélfia, em 1775, vai ser organizado um exército ali continental que vai ficar a cargo de um fazendeiro rico do sul, um grande latifundiário chamado George Washington. Inclusive, ele irá se tornar
o primeiro presidente dos Estados Unidos. E aí no dia 4 de julho de 1776, é lida a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, um texto que foi redigido, né? Seu principal autor foi um cara chamado Thomas Jefferson, também bem conhecido da história. Só que não foi apenas uma declaração e estamos independentes. Não. Vai ocorrer uma série de batalhas. Eles declaram a independência em 4 de julho, mas eles vão ter que lutar por essa independência, tá? E essa luta, ela vai ser muito sangrenta, vai ser uma luta muito dura. A coroa inglesa, ela não vai querer abrir mão das suas colônias. Não mesmo. Tá? Então essa guerra, ela vai se estender, essas batalhas, elas vão se estender de 1776 até 1783, quando vai ser assinado o Tratado de Paris. Tá? Mas antes disso, é extremamente importante a gente observar dois fatores externos. Então, quando os colonos se rebelam contra a sua metrópole, contra os ingleses, um cara chamado Benjamin Franklin, outro rostinho conhecido aí das notas, o Benjamin Franklin, deixa eu ver aqui qual nota, ele é o cara retratado na nota de $100. Quando vocês estiverem com uma notinha de $100 nas mãos, aquele ali é o Benjamin Franklin. Então ele vai viajar para a Europa para buscar apoio. E aí ele vai conseguir apoio da França, que era governada por um rei absolutista, Luís XVI, e para ele não havia muita vantagem em relação ali à independência das 13 colônias. Mas era vantajoso lutar contra um velho inimigo, os ingleses. E ele também consegue apoio dos espanhóis. Então a entrada da França com tropas, equipamentos, marinha, e dos espanhóis ao lado dos colonos foi fundamental para essa conquista da independência. E isso vai trazer uma consequência negativa muito grande para a França. Pare e pense. Se eu estou lá no exterior, na América, lutando contra a tirania de um rei que está explorando o seu povo, e aí eu retorno para casa e eu vejo a mesma situação. Poxa, eu fui lá no exterior lutar contra a tirania de um rei e aqui dentro eu tenho um rei tirano. Então, a independência das 13 colônias, ela vai influenciar diretamente na Revolução Francesa. Vai falar isso mais à frente aí no outro vídeo. Porque além de trazer essas ideias, né, postas em prática, né, o iluminismo era uma teoria ali na Europa. Não, agora nós temos as ideias na prática. Também vai trazer um monte de dívida para a França. E aí eles vão fazer o mesmo processo que a Inglaterra fez nas colônias, só que internamente. Vai aumentar os impostos, né? E aí vai resultar na Revolução Francesa. Então, a partir, né, de 1783, nós temos essa ruptura, né? E aí 4 anos depois vai ser publicada, né? Vai ser promulgada a Constituição dos Estados Unidos em 1787. A primeira e única Constituição estadunidense, em que diz que é uma república presidencialista
e federalista. Então havia uma disputa, né? Uma república mais centralizada ou uma república com mais autonomia aos estados. Então, os estados eles vão ter a autonomia, né, de ter leis próprias, etc. Como nós vemos lá nos Estados Unidos. Então, nós vemos uma certa autonomia em relação ao governo central. Vamos usar um outro ideal iluminista de Montesquieu, que é a questão da divisão em 3 poderes, em poder executivo, legislativo e o judiciário. Então nós estamos vendo essas ideias iluministas sendo efetivamente postas em prática, né? Vamos ver aqui mais alguma coisa que o autor, que o Karnal vem a dizer de interessante. Vamos lá. Então, assim, em contrapartida ao seu apoio, a França ganhou o Senegal e algumas ilhas ali, né, das Antilhas. A Espanha recebia as ilhas, né, de Minorca, no Mediterrâneo, e os territórios da Flórida, né? Então é a primeira vez na história que uma colônia se rebela e se consegue a independência em relação à sua colônia. E aí volta aquela nossa reflexão do início, né? Nós, o povo. Que povo? Né? Abre aspas aqui para Leandro Carnal. Para os índios, a independência foi negativa, pois a partir dela aumentou a pressão expansionista dos brancos sobre os territórios ocupados pelas tribos indígenas. Para os negros escravos, foi um ato que em si nada representou. Então a gente consegue entender por que essa revolta com a morte do George Floyd. A gente retorna àquele início. E aí, a partir desse contexto, a gente consegue entender uma outra coisa importantíssima, que é referente à primeira emenda. A Constituição dos Estados Unidos, que eu disse para vocês que ela é a única, ela se mantém viva porque ela não é completa. Então, a partir de algumas emendas, ela pode ser reformada. E a primeira emenda, ela tem repercussão até hoje, que é o uso, né, o direito do cidadão estadunidense ter o porte e a posse de armas de fogo. Para a gente entender por que eles têm esse direito, por que o Brasil não tem esse direito? Tá essa discussão aí atualmente. Mas por que eles têm esse direito? Porque todo homem era um soldado em potencial. Então era necessário que todo cidadão, homem adulto, ele tivesse direito a ter uma arma para lutar contra os ingleses. Então fazia parte daquele contexto histórico. E dentro do próprio Estados Unidos, isso é debatido hoje. Será que ainda é válido? Mas é uma sociedade muito tradicional, muito apegada às suas tradições e à sua história. Tá? Esse foi, né, a nossa conversa sobre, né, o processo de independência das 13 colônias. Espero que tenha ficado legal. São 3 vídeos aí médio, né? E aí mais à frente a gente vai voltar a falar da Revolução Francesa. Um abraço, até a próxima.